Shalom, graça e paz, minha irmã. Boa noite, tudo em ordem, tudo na santa paz, preparada para o estudo de Apocalipse? Amém. Seja bem-vinda, minha irmã Ana Júlia. Shalom, Adonai. Tudo bem com você? Deixa eu dar um aceno para você aqui. Shalom. Vamos nos preparar para o estudo de Apocalipse. E esse estudo ele é extremamente impactante porque desvenda uma série de curiosidades, né? Esclarece para nós algumas dúvidas. Amém, graças a Deus. Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos estudar Apocalipse hoje, ok? Vamos ler o capítulo 1 de Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ajustar aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, minha irmã. Vamos estudar Apocalipse. Apocalipse, para muitos, é um livro cheio de mistério. Outros têm medo de ler Apocalipse, né? Acha que é aterrorizante. Eu, particularmente, gosto muito de ler Apocalipse e de estudá-lo. E eu tenho certeza que esse estudo ele vai abençoar muito a sua vida, vai edificar a sua vida, ok? Na última ministração eu estava falando sobre o anticristo, a vinda do anticristo, o que o apóstolo João fala lá na sua epístola, em que ele diz que muitos anticristos já têm se manifestado. E agora nós vamos dar seguimento especificamente ao livro de Apocalipse, né? Já falei para os irmãos que Apocalipse foi escrito lá por volta do ano 95, é a data mais aceitável para muitos estudiosos. E hoje eu quero, antes de dar seguimento, orar com você para que o Espírito do Senhor nos dê entendimento, nos dê a revelação que está contida por trás desse livro, ok? Então, feche os seus olhos onde você estiver e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Teu Espírito para que nesse momento nos dê entendimento, nos dê compreensão do assunto que nós vamos estar estudando no livro de Apocalipse. Lhe peço para que o Senhor revele as verdades que estão contidas na Tua palavra aos meus irmãos que estarão nesta jornada de estudo da palavra do Senhor, pois entendemos que a Tua palavra, ela é para nós espírito e vida. Portanto, nós te pedimos, dá-nos o entendimento, dá-nos a compreensão e a revelação que está na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom. Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 1,
é o texto que nós vamos nos basear. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, que diz assim, a partir do versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Então, nós leremos somente esse texto, ok? Mas o assunto que nós vamos atentar no nosso estudo está basicamente aí no versículo de número 3, que me chamou bastante atenção, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse livro, o de Apocalipse, ele tem consigo uma série de orientações para a nossa vida. Especificamente, lá em Apocalipse capítulo 1, no versículo 19, o Senhor, ele diz para João: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Logo, em Apocalipse, existem algumas profecias que se cumpriram, vale a pena atentarmos para isto. No livro de Apocalipse, algumas profecias já se cumpriram, outras que eram realidade nos dias de João, e ainda outras, a maior parte delas, que se referem a eventos que hão de acontecer. Podemos concluir de início que existem profecias que já se cumpriram, profecias que foram da época de João e uma boa parte que hão de se cumprir nos nossos dias daqui até Maranata. A maior parte delas se referem a eventos que ainda vão acontecer, como disse anteriormente. E acredito que esse talvez seja um dos motivos que existem 3 linhas principais de interpretação bíblica. Por isso, é de fundamental importância entendermos quais são as 3 linhas de interpretação bíblica que muitas pessoas utilizam. Dentre essas 3 linhas de interpretação do livro de Apocalipse, nós ressaltamos os preteristas, os históricos e os futuristas. E ainda há uma 4ª linha de interpretação, que são os idealistas. Vamos nos ater somente a esses 3, ou melhor, a estas 3 linhas de interpretação do livro de Apocalipse, para assim darmos seguimento ao nosso estudo. Para podermos dar seguimento ao estudo de Apocalipse, precisamos entender essas 3 linhas de interpretação
como resultado destas coisas que ainda hão de acontecer. Os preteristas são, ou como nós chamamos de preteristas, vem de pretérito, ou seja, passado. Eles creem que a maior parte do livro de Apocalipse já se cumpriu na luta entre a igreja e o Império Romano, com a vitória da igreja no final. Os preteristas, eles creem que a maior parte da obra se cumpriu ali na época do Império Romano. Então, no entendimento deles, uma boa parte dos relatos e das profecias de Apocalipse se cumpriram exatamente ali naquela época do Império Romano. Eles acreditam, por exemplo, que o imperador Nero era o anticristo que Apocalipse relata, e que a igreja, quando se tornou igreja oficial do Império Romano, estava ali começando o milênio que se encerrou na Reforma Protestante, no Renascentismo e no Iluminismo. Então, os preteristas, eles entendiam desta maneira, eles interpretam o Apocalipse a partir de fatos passados, lembra? Preteristas vem de pretérito, passado. A segunda linha de interpretação do livro de Apocalipse são os históricos. Eles declaram que as profecias, elas envolvem todo o período da história da igreja. Eles acreditam que Apocalipse se cumpriu várias vezes. Eles creem que Nero, de fato, era um anticristo, mas também eles creem que Hitler também era um anticristo. Assim, os históricos, ou seja, este grupo de pessoas, essa corrente interpretativa do livro de Apocalipse, autodenominada de históricos, eles acreditavam que muitos anticristos surgiram no decorrer da história. Para eles, de uma maneira ou de outra, a grande tribulação tem se cumprido com os terremotos, com os furacões, com as enchentes e todas as calamidades que têm acontecido durante a história. No entendimento deles, dos históricos, eles acreditam realmente que esses cataclismas, essas grandes calamidades, nada mais é do que o período que se está vivendo da grande tribulação. Assim, eles veem o cumprimento do livro de Apocalipse reiteradas vezes no decorrer da história. Agora, a terceira corrente interpretativa do livro de Apocalipse são os futuristas. É interessante atentarmos para esse grupo. Segundo eles, a maior parte dos eventos de Apocalipse ainda aguarda um cumprimento futuro. Apenas partes dos capítulos 2 e do capítulo 3 se cumpriram, somente partes, não na sua totalidade. Chegamos agora à visão mais popular em nosso mundo evangélico atual, que é o futurismo. Então, o futurismo é a visão mais popular em meio dos evangélicos, e a visão dominante entre os futuristas é obviamente o que? O dispensacionalismo. O que é dispensacionalismo? É uma visão que crê nas dispensações, dispensação lá da abraâmica, dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação milenar, ou seja, eles creem nas dispensações, e mais à frente nós vamos estudar quais são as dispensações e as alianças, né, que os futuristas acreditam, e acredito, meu irmão, vai edificar muito a sua vida. Os futuristas, eles são algumas vezes denominados como visão escatológica pura. A escatologia é o estudo concernente às últimas coisas. Eles também são denominados como histórica final, uma visão histórica final,
uma escatologia final, e essa abordagem espera deles uma realização futura. Esses futuristas, eles entendem que as profecias do Apocalipse, começando ali após do Apocalipse capítulo 4, versículo 1, eles entendem como apresentando eventos remotamente distantes, muito além do próprio cenário apresentado ali, o cenário histórico de João. Então, essa visão futurista, entende o Apocalipse como lidando com as questões históricas finais que o mundo e a igreja enfrentarão pouco antes do retorno de Cristo. Dito isto, essas três correntes de pensamento, de interpretação do livro de Apocalipse, que é os preteristas, os históricos e os futuristas, nós vamos agora para o texto que mais me chamou a atenção de Apocalipse capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Perceba, no versículo 1, o livro, ele se inicia com um relato bastante curioso. Ele diz, revelação de Jesus Cristo, isto é, o Senhor Jesus revelou, para João. Então ele diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, Deus deu ao Senhor Jesus esta revelação, e o Senhor Jesus, ele mostrou aos seus servos e ordenou com que João escrevesse acerca das coisas que em breve devem acontecer. E com isto, nós observamos o seguinte, que esse livro de Apocalipse, ele foi escrito, acredita-se que por volta do ano de 95 DC. Então, se por volta do ano de 95 DC, os irmãos daquela época, onde estavam sofrendo uma grande perseguição, eles já haviam recebido a revelação de que as coisas devem acontecer, imagina agora a época que nós estamos vivendo, onde já tem mais de 2000 anos que este livro, que esta revelação foi dada e passada para aqueles irmãos. Se naquela época eles receberam essa instrução, olha, coisas que em breve devem acontecer, então hoje nós estamos vivendo uma época de que a qualquer momento, a qualquer instante, algo vai acontecer. Então há uma grande expectativa no nosso coração, e essa expectativa que brota em nosso coração na certeza de que algo pode acontecer ou vai acontecer, tem que gerar em nós um despertamento. A expectativa de que algo vai acontecer tem que gerar em mim, tem que gerar em você um despertamento. Lá no livro de Efésios, ele diz assim, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. No versículo 3 de Apocalipse capítulo 1, diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela é escrita, pois o tempo está próximo. Perceba que o autor de João,
tá? Visto que Deus deu para Jesus, Jesus compartilhou para os seus servos, então Deus revelou para Jesus o quê? Que será bem-aventurado, será bem-sucedido aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. E é em cima deste texto que eu quero iniciar o nosso estudo de Apocalipse. Perceba que o próprio texto de Apocalipse, ele ressalta para nós que há uma bênção para aquele que lê, para aquele que ouve e para aquele que guarda. E nisto, nesse versículo 3, nós vamos notar do versículo 1, versículo 2 e versículo 3, nós vamos observar que no versículo 3 há uma advertência. E esta advertência, ela não pode ser desprezada, ela não pode passar desapercebido. Esta é uma importante advertência quanto ao tempo da vinda do Senhor Jesus. Perceba lá no versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, vírgula, pois o tempo está próximo. Às vezes nós atentamos só para essas bênçãos, para estas promessas, né? A promessa ou a bênção que está contida para aquele que lê, para aquele que ouve e para aquele que guarda. Mas há realmente uma importante advertência quanto ao tempo da vinda do Senhor. Então, o livro de Apocalipse, ele principia advertindo os irmãos que estavam sendo perseguidos acerca de que o tempo está próximo. Olha, tenham bom ânimo, o tempo está próximo. Olha, estejam atentos, porque o tempo está próximo. Perceba que após a leitura desse texto, é preciso observar 4 pontos fundamentais aqui. Quais são os 4 pontos fundamentais que nós precisamos observar após a leitura desse texto? O primeiro ponto, bem-aventurados. O segundo ponto, leem. O terceiro ponto, ouvem. E o quarto ponto, guardam. Então, antes de nós entrarmos em qualquer assunto deste livro, é de fundamental importância que consideremos esses 4 pontos fundamentais. Bem-aventurados, leem, ouvem e guardam. Nós poderíamos perfeitamente falar de vários assuntos contidos no livro de Apocalipse, desde o anticristo, o falso profeta, os 7 selos, o Apocalipse capítulo 19 e 20, quando o dragão é amarrado, é aprisionado, vários assuntos. Porém, o assunto principal que nós não podemos passar ou deixar de atentar é exatamente para esses 4 pontos. Bem-aventurados, leem, ouvem e guardam. O primeiro ponto, bem-aventurados. Um dos grandes segredos de estudar este livro, de estudar o livro de Apocalipse, é nunca esquecer que ele é auto-interpretativo. Quando se examina essa frase, você descobre que ela ocorre 7 vezes em todo este livro. Quando você analisa a frase bem-aventurados, você vai ficar surpreso que esta palavra bem-aventurados ocorre 7 vezes ao longo de todo o livro de Apocalipse. A saber, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que diz assim, Apocalipse, se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo. Apocalipse 14, versículo 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas,
pois as suas obras os acompanham. Então perceba, a primeira frase, bem-aventurado, ok? Ela é repetida 7 vezes. Apocalipse 14, 13, ele fala, bem-aventurados os mortos. E se você atentar para esse versículo, você vai ver que lá no final ele diz, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor? Ele mesmo responde, diz lá, assim diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, mesmo o irmão tendo passado para o Senhor, as suas obras não são extinguidas, pelo contrário, as suas obras o acompanham. Lembram que lá no tribunal de Cristo, cada um será julgado segundo as suas obras, e segundo as suas obras receberá galardão ou repreensão. Enfim, primeira frase de bem-aventurados é Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Segunda frase de bem-aventurados, Apocalipse capítulo 16, versículo de número 15, que diz assim, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não seja não se veja a sua vergonha. Segunda referência dessa frase, bem-aventurados. Como eu falei anteriormente, 7 vezes em Apocalipse é mencionado a palavra bem-aventurado, ok? Perceba que nesse texto, ok? Já lemos 2 vezes. E um fato curioso, lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, na versão da Bíblia, a Mensagem, está escrito assim, é uma bênção morrer assim. Então, na nossa tradução, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Na tradução, a Mensagem, é uma bênção morrer assim. Morrer assim como? No Senhor. Por quê? Porque se descansa das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Agora, Apocalipse 16, 15, que diz, bem-aventurado aquele que vigia, bem-aventurado aquele que está atento para que não seja repentinamente surpreendido. Então, por que eu tenho que estar vigilante? Por que eu tenho que estar atento? Para que eu não seja repentinamente surpreendido. E diz mais, e guarda as suas vestes para que não ande nu. Em outras palavras, andar correndo em desespero e envergonhado. Então, bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher, aquele irmão que guarda as suas vestes para quê? Para que ele não seja envergonhado, para que não se veja a sua vergonha, para que ele não entre em desespero por ser surpreendido. Dito isto, a terceira referência de Apocalipse, de bem-aventurado, está lá em Apocalipse 19, versículo de número 9, que diz, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quais são as verdadeiras palavras de Deus? Está aqui, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, a terceira bem-aventurança está em Apocalipse 19. Quarta, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, aqui há uma promessa interessante. Diz que será bem-aventurado ou é bem-aventurado
aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é esta? E diz mais, sobre esses quem? Que participarão da primeira ressurreição, a segunda morte não terá autoridade sobre eles. Pelo contrário, esses que têm parte da primeira ressurreição, diz que serão sacerdotes de Deus e do Cordeiro e reinarão com ele 1000 anos, aqui apontando para o milênio, ou seja, o milênio aqui na terra, ok? Creia, querido irmão, você que terá parte na primeira ressurreição, reinará com Cristo, reinará com Deus, será sacerdote de Deus e reinará com Cristo 1000 anos aqui nessa terra. Mas, pastor, que segunda morte é esta? Perceba, lá no capítulo 20, versículo de número 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Perceba? Entendeu aqui? A primeira ressurreição, ela se dará por ocasião do arrebatamento da igreja, tá? Ela se dará por ocasião da volta de Cristo. E a volta de Cristo se dará em 2 etapas. A primeira etapa, chamada de arrebatamento. A segunda etapa, chamada de parousia. Essas 2 etapas são, na verdade, um evento só. Qual evento? A segunda volta de Cristo. E na segunda volta de Cristo, os que estiverem mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Então, esta é a primeira ressurreição. E o texto de Apocalipse diz que será bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E aqueles que têm parte na primeira ressurreição, a segunda morte não terá poder sobre a vida deles. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aleluia! Isso é fantástico demais. Esta é a quarta bem-aventurança, Apocalipse 26. A quinta bem-aventurança está lá em Apocalipse 22, versículo de número 7. Diz assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, perceba, o irmão ou a irmã que guarda as palavras das profecias deste livro, da profecia deste livro, será e é tido por Deus como bem-aventurado. A sexta bem-aventurança está lá em Apocalipse 22, 14, que diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, perceba lá, Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, que já teve as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, olha que coisa gloriosa, você terá acesso à árvore da vida, pois para ter acesso a esta árvore da vida, tem que ter as suas vestes, as suas vestiduras lavadas, e não é com água, é lavada pelo sangue do Cordeiro. E mais, você entrará na cidade pelas portas, você não pulará o muro, pelo contrário, a Bíblia diz que só quem pula o muro é ladrão e salteador. Você entrará pelas portas da cidade santa, e terá direito a acesso à árvore da vida. Querido, que expectativa há no meu coração por este grande dia, e acredito eu que também há uma grande expectativa no seu coração para este grande dia, entrar na cidade pelas
portas e ter acesso ali à árvore da vida. 6 bem-aventuranças. Mas pastor, o senhor falou 7. Onde está a 7ª? A 7ª é o de Apocalipse capítulo 1, versículo 3, quando nós lemos ali, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que guardam, porque o tempo está próximo. 7 bem-aventuranças contidas no livro de Apocalipse. Vale ressaltar que o número 7 fala da perfeição da obra de Deus. Esta perfeição, ela tem a ver com o prazer de Deus. Então, dentro do contexto de Apocalipse, significa o prazer de Deus na consumação da sua obra. E ainda é preciso mostrar para você, eu preciso mostrar para você, querido irmão, algo grandioso aqui. Observe que em cada um desses textos, todos os verbos estão no presente. Os verbos não estão no passado. Todos os verbos aplicados ali em cada um dessas bem-aventuranças, o verbo está no presente. Não podemos ler esses textos com um olhar no futuro. Pelo contrário, nós devemos ler essas bem-aventuranças e ver que todas elas têm a ver com a nossa vida cristã. Quando? No futuro? Não, agora. Então ele está dizendo que bem-aventurados que lavam as suas vestes quando? Agora. Você já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro? Então, querido irmão, se você já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, glorifique a Deus. Por quê? Porque você entrará pela cidade, pelas portas e terá acesso ali à árvore da vida. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque a segunda morte não terá domínio sobre ele. Por quê? Porque ele será sacerdote de Deus e de Cristo e reinará 1000 anos nesta terra com o Senhor. Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Esta é a verdadeira palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia. Bem-aventurado aquele que não tem do que se envergonhar. Como é tremendo isto! Há um chamado de Deus para vivermos o hoje, a santidade hoje, para decidirmos hoje. Então, o primeiro ponto qual que é? Bem-aventuranças. A primeira frase, bem-aventuranças, onde nós descobrimos que ela está contida 7 vezes aí no livro de Apocalipse. E cada bem-aventurança traz consigo um consolo, traz consigo uma motivação, traz consigo um estímulo para você viver cada vez mais envolvido com Deus, em santidade, em intimidade. Agora vamos para o segundo ponto. Falamos que o primeiro ponto, os 4 pilares são bem-aventurados. Segundo, os que leem. Então esta palavra leem, a tradução desta palavra nos fala de quê? De conhecer acuradamente, de discernir. Então o sentido é ler e ter discernimento. O texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ele está dizendo o seguinte: bem-aventurados são aqueles que leem, isto é, bem-aventurados são aqueles que conhecem minuciosamente, são aqueles que conseguem discernir, são aqueles que leem e têm discernimento do que estão lendo. Este é o segundo ponto, ler e ter discernimento para botar em prática, saber como colocar em prática, saber de que maneira colocar em prática, a obtenção da revelação contida naquilo que você está lendo é o que vai provocar em sua vida grandes transformações. Eu não digo mudanças, eu não digo melhorar de vida, eu digo transformações, porque você pode melhorar de vida, mas de repente pode voltar a ser pior
pior. Você pode ter uma pequena mudança, mas pode voltar a ter pior, a ser pior. Mas quando há transformação, nunca mais volta. Você compreende? Ter discernimento naquilo que está lendo. Terceiro ponto, ouvir. Bem-aventuranças, leem e ouvir. O termo usado por João para descrever esta palavra, tá? Ouvir, é akouo no grego. Então, esta palavra akouo no grego, ela significa considerar o que está sendo dito. Então, o Senhor Deus transmite esta revelação para Jesus, e Jesus transmite esta revelação para os seus servos, e ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem, ou seja, aqueles que têm discernimento no que estão lendo. Bem-aventurados aqueles que ouvem. No grego, akouo, que significa bem-aventurados aqueles que consideram o que está sendo dito, aqueles que percebem o sentido do que está sendo dito, aqueles que compreendem, aqueles que descobrem. Então, o que João está revelando aqui, por intermédio do Senhor Jesus, que recebeu do Senhor Deus, é exatamente isso. Bem-aventurado aquele que percebe o sentido do que é dito. O que o Senhor está querendo dizer? O que o coração de Deus está revelando para o nosso coração? E esse vocábulo akouo, ou ouvir, ele ocorre 43 vezes no livro de Apocalipse. E, portanto, por ocorrer 43 vezes no livro de Apocalipse, eu quero separar somente duas ocorrências que jorram luz, dando mais clareza ao seu significado. E essas duas ocorrências, lembrando que ouvir, ele aparece 43 vezes em Apocalipse, eu vou separar só duas ocorrências. Ok? Para você entender o que o Senhor Deus está querendo revelar-nos. Apocalipse 22, versículo de número 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, lembra que eu falei esta palavra ouvir no grego, akouo, que significa perceber o sentido do que é dito, considerar o sentido do que é dito, compreender, descobrir. Então ele está dizendo o seguinte: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que perceber o sentido do que é dito, diga: vem. Aquele que tem sede e quem quiser, receba de graça a água da vida. Perceber o sentido do que é dito, se toma uma atitude logo em seguida. Lendo este texto, a lição espiritual que aprendemos desta palavra é que aquele que conhece e discerne a palavra deste livro diz o quê? Vem. A leitura de Apocalipse nos leva a desejar o Senhor, nos leva a declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois, uma vez que você toma conhecimento dos reais significados contidos em cada palavra, você desejará mais e mais ao Senhor. Você desejará uma intimidade cada vez maior ao Senhor. Por quê? Porque você entendeu, você percebeu o sentido do que está sendo dito. E todos aqueles que percebem o sentido do que é dito, eles dizem: vem. Perceba isso. O Espírito e a noiva dizem: vem.
Por que o Espírito e a noiva dizem vem? Porque eles perceberam o que há de vir. Eles perceberam o que está destinado para a noiva. E quem é a noiva? É a igreja, sou eu, é você, somos nós. Então, quando você percebe que o Senhor é bom, quando você tem revelação do amor de Deus para com a sua vida, não há outra declaração em seus lábios a não ser dizer, vem. Você compreende isto? Este é o terceiro ponto. É um desejar fruto da percepção do que está por vir. O apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. As Escrituras Sagradas dizem: as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando você consegue perceber que o Senhor tem preparado e tem desejado, se importado com você, a única declaração que paira nos seus lábios é: vem. Lembra lá de Romanos, capítulo de número 12? Romanos 12, 1 e 2, para experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisará ter uma mente transformada. Jeremias 29, 11, um texto tão conhecido por nós: os pensamentos de Deus a vosso respeito são pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais. E o salmista, no Salmo 34, verso 4, ele diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. E o próprio Mestre, o glorioso Senhor Jesus Cristo, ele diz: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o favor do Senhor, a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor é derramada sobre nós como enxurrada quando nós o quê? Percebemos isto. E quando percebemos, nós dizemos: vem. O quarto ponto agora, que está contido em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, falamos do bem-aventurados, falamos dos lei, falamos dos ouvem e agora os que guardam, ok? O quarto ponto é o guarda. A tradução desta palavra nos fala de um cuidado atento. Ou seja, ele está dizendo: bem-aventurados aqueles que têm um cuidado atento, aqueles que atendem cuidadosamente. Então, no contexto do livro de Apocalipse, esta é uma das palavras mais importantes, pois ela ocorre 10 vezes. O que ocorre 10 vezes? Esta palavra guardar. Lá no salmista nós vamos ver: guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, interprete esta palavra guardar como: eu tenho um cuidado atento, eu tenho atentado cuidadosamente acerca das tuas palavras para que eu não peque contra ti. E já no livro de Apocalipse, esta palavra guardar, ela ocorre 10 vezes. Então, examinemos, pois, cuidadosamente algumas de suas ocorrências, pois há nessas ocorrências, nesses textos, severas advertências sobre nossa conduta em relação à palavra de Deus. Que ocorrência a palavra guardar, ter um cuidado atento? Perceba lá, Apocalipse capítulo de número 3, versículo 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Lembra que eu falei? O seu sentido original desta palavra guardar é: tenha um cuidado atento, esteja atento.
esteja atento de maneira cuidadosa, de maneira zelosa. Se formos transliterar esse texto, nós diríamos assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Esteja atento cuidadosamente e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Outro texto que está contido a palavra guardar. Geralmente, quando falamos ou entendemos como guardar, é pegar um objeto, colocar num compartimento e está guardado. Mas o seu sentido aqui de Apocalipse é ter cuidado atento, atentar cuidadosamente. O segundo texto é Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Perceba que agora o Senhor fala para esta igreja que esta igreja guardou a palavra dele e não negou o seu nome. E o termo guardar esta igreja esteve atenta cuidadosamente, teve um cuidado atento acerca da palavra do Senhor Jesus. O terceiro ponto é Apocalipse 22, 7, que diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, aquele que está atento ao que está sendo dito, aquele que está atento ao que se fala. Então, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3 do capítulo 3 de Apocalipse. Veja o que está escrito lá: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, e aí vem o texto, guarda-o e arrepende-te. Observe que há uma relação entre guardar e vigiar. O sentido de vigiares é dar estrita atenção a. Então, o que o Senhor Jesus está falando para esta igreja é: olha, dê uma estrita atenção a isto. Então, pondere que o Espírito está nos mostrando algo de grande valor para a nossa vida aqui. O que o Espírito Santo de Deus está mostrando de grande valor para a nossa vida nesse texto? Precisamos dar estrita atenção à palavra de Deus, porque senão não conheceremos o modo, a circunstância, a maneira particular da vinda do Senhor. O texto revela para nós que quando você dá uma atenção diferenciada às Escrituras Sagradas, você estará apercebido das coisas, das circunstâncias, do desenrolar no âmbito espiritual, do cumprimento das Escrituras Sagradas em relação à vinda do Senhor. E um detalhe importante que temos que notar aqui é que a frase final, onde diz em que hora virei contra ti, ela não está de acordo com os melhores textos no original. Observe algumas versões. Na Revista e Corrigida, ela diz assim: não saberás a que hora sobre ti virei. Na RV, não conhecerás de modo algum a que hora virei sobre ti. Na Bíblia King James, sem que saiba que hora venho te surpreender. Na versão da linguagem de hoje, não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Perceba
que quem não dá a devida atenção às Escrituras Sagradas não ficará sabendo acerca da hora da vinda dele. Não estará apercebido acerca das circunstâncias. Portanto, o assunto deste versículo 3 é uma advertência quanto à vinda do nosso Senhor. E para que eu esteja apercebido dos sinais, a conexão é aonde? A palavra. Eu preciso estar conectado à palavra de Deus, pois quanto mais conectado à palavra de Deus, mais o teu coração estará conectado ao coração de Deus. E desta forma, os discernimentos se tornarão cada vez mais apurados acerca das coisas que hão de acontecer. Na leitura dos demais textos, nós podemos ver com extrema clareza como que o Espírito nos mostra o valor singular da palavra de Deus como vida em nós. O próprio Espírito Santo de Deus, ele revela a importância da palavra de Deus para a nossa vida e o lugar essencial que ela ocupa, especialmente nesse tempo do fim. O tempo que nós chamamos tempo do fim, o Espírito do Senhor revela para nós, através das Escrituras, que este tempo do fim deve-se considerar as Escrituras Sagradas como um lugar essencial na sua vida. Ter um lugar essencial na sua vida. Fixe em sua mente nas palavras do Senhor. Guarda o teu coração na palavra do Senhor. O Espírito do Senhor adverte-nos de que o tempo do fim se faz necessário você estar estritamente conectado com a palavra e não desconectado. Não é uma conexão esporádica. Analise, nós estamos vivendo a época da internet, onde tudo na nossa vida hoje é internet. Se você for no mercado, você pode pagar as suas compras com um Pix, onde aparece no visor e só conectar ali e acabou. Agora, se você pudesse ficar algum momento desconectado da internet, alguma coisa fluiria na tua vida? É ruim demais, não é? Estar conectado vez ou outra. Você perderia uma série de informações, você perderia uma série de acessos, mas quando você está conectado 24 horas à internet, todos os acessos estão disponíveis para você. Assim também a nossa conexão com Deus não pode ser esporádica, não pode ser circunstancial. O que é uma conexão circunstancial com Deus? É uma conexão baseada em circunstância. Eu só me conecto com Ele quando eu estou precisando. Se eu não estou precisando, eu me desconecto. Mas eia, preste bem atenção, o que o Espírito do Senhor revela-nos nesses dias do tempo do fim é que se faz necessário a palavra de Deus ocupar um lugar especial na sua vida, para que você esteja apercebido. Se a palavra não ocupar um lugar especial na sua vida, você não estará apercebido das coisas que hão de acontecer. Fixe sua mente nas palavras do Senhor. A igreja de Filadélfia, lá no versículo 8 de Apocalipse capítulo 3, diz assim: tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu preciso te mostrar algo aqui nesta parte do texto. Tome o termo negaste, porque ele é fundamental para entendermos a necessidade da palavra de Deus.
a necessidade de guardarmos a palavra de Deus. Porque a igreja de Filadélfia guardou a palavra do Senhor, ela não negou o nome. Então o Espírito do Senhor está nos revelando a importância da palavra ocupar, a palavra de Deus ocupar um lugar especial na nossa vida, para que nós não neguemos o nome dele. Porque a palavra-chave é que a negaste. Ela é fundamental para entendermos o que? A necessidade de guardarmos a palavra dele. O significado deste vocábulo negaste é de desprezo, é de indiferença. Então, o que o texto nos revela é que guardar a palavra nos prevenirá do dano do desprezo, nos prevenirá do dano da indiferença ao nome do Senhor, nos prevenirá da indiferença, da frieza espiritual quanto às coisas do Senhor, especialmente nesse tempo chamado do fim. O Senhor disse, lá em João capítulo 14, versículo 23, se nós o amamos, guardaríamos o quê? A sua palavra. Diz lá, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Guardar a palavra do Senhor é uma atitude de que você ama a ele. Atribuir à palavra do Senhor um lugar especial na sua vida é uma orientação do Espírito do Senhor para que você não trate as coisas do Senhor com indiferença, para que você não viva diante do Senhor desprezando-o, para que você esteja sempre atento às coisas de Deus. E este é um teste vital que comprova a profundidade do nosso relacionamento com o Senhor. O teste que comprova o nosso relacionamento, a profundidade do nosso relacionamento com o Senhor é em que lugar a palavra de Deus ocupa na sua vida. O teste da profundidade do nosso relacionamento com Deus se dá acerca da importância que atribuímos ao Senhor acerca da sua palavra. Pois ele mesmo diz, se não amarmos a ele, desprezaremos a palavra. Pois aquele que o ama, guarda a sua palavra. O que eu quero te dizer, querido irmão, o que eu quero te dizer, querida irmã, baseado nesse primeiro capítulo de Apocalipse, do versículo 1 ao 3, onde todas as quartas-feiras nós iniciaremos a nossa jornada e desvendaremos os mistérios contidos em Apocalipse, estudando sem mistério. E a primeira pérola que nós extraímos desses 3 versículos, o tempo está próximo. E para que você esteja atento, a palavra do Senhor, ela deve ocupar um lugar especial no seu coração. E lembre-se, o Espírito e a noiva dizem, vem. Só quem discerne isto pode dizer, vem. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito do Senhor provoque em teu espírito uma reação positiva em relação às Escrituras Sagradas. E que durante esses dias que estaremos na nossa imersão em Apocalipse, a sua vida espiritual seja revolucionada. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu santo nome, porque entendemos que é o teu Espírito que tem nos dado entendimento e revelação. Sabemos da importância da tua palavra,
pois o teu próprio Filho Jesus Cristo, ele falou que as palavras que ele diz são espírito e vida, e o povo erra por desconhecer as Escrituras. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que esse tempo de imersão em Apocalipse provoque na vida dos meus irmãos uma revolução espiritual de tal maneira que a intimidade deles contigo venha crescer de um modo substancial. Seja com eles, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se você foi edificado com esta palavra, compartilhe. Envia esta palavra para um conhecido seu que esteja precisando ouvir uma palavra do Senhor. Ou compartilhe com alguém que gostaria de estudar a Bíblia. Fala para ele: olha, quarta-feira nós estamos estudando o Apocalipse. Você pode participar. Eu quero aproveitar também e convidar você para nos seguir na nossa página Getsemane Irajá. Domingo estaremos ministrando uma palavra de Deus que tenho certeza que vai impactar a sua vida. Nos siga lá, Getsemane Irajá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Senhor é bom.